Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Nós vamos ver Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Para nós falarmos um pouquinho nesta manhã. O amor de Deus por Israel. Profecia do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos temos amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Amado Deus, poderoso Pai Celestial, nós estamos nesta manhã te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos concede, para junto nós nos agradecermos por esta semana que passou, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E como o primeiro dia da semana, nós estamos juntos, crendo num só Senhor e uma só fé. Crendo no Senhor Deus de todo o nosso coração, te agradecemos se estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Se nós amamos ao Senhor, porque primeiro o Senhor nos amou, desde antes da fundação do mundo. Tudo que nós podemos oferecer nesta manhã é o nosso culto, a nossa adoração, Senhor. Ajuda cada um de nós nesta manhã, através da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser ajudados, curados, libertados, sairmos daqui animados, ó Deus, convictos que somos verdadeiramente filhos de Deus. Ajuda-nos, aqueles que não puderem estar nesta noite, alguns em viagem, outros chegarão à tarde. Lembrando da irmã Abigail, que está em viagem, se possível ainda hoje, estará conosco à noite. Então esteja com ela, com teu anjo seja acampado a seu favor e a favor de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pois bem, ainda um destaque, ali está falando, eu amei Jacó, eu aborreci Esaú, né? Note que, com o tempo, Jacó começou a ter desejo de regressar à sua terra. A nossa terra está no mapa de Deus, não tem como ser mudado. Jacó tinha algo dentro dele, não tinha como mudar. E então houve um tempo que ele começou a desejar a regressar. E aí foi um tempo em que Deus então teve que disciplinar Jacó. E o profeta diz que todos os filhos que vêm em Deus, ele é corrigido e disciplinado por Deus. Mais ou menos o assunto está em disciplina. Fala aqui um pouquinho para nós, dá o seu bom dia, né? Era para o senhor estar pregando, ele disse, não, eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir. Oi, bom dia com Jesus. Graças a Deus, né? E daí há uma atração sobre a montanha, né? E aí a gente não sabe o que é, mas é o desejo de companheirismo. A noiva, ela tem o desejo, pastor, de companheirismo. Eu tenho. E eu não sei, há anos atrás nós tínhamos o sentimento de quando fosse colocar o nome da igreja, ia ser companheirismo, né? E aí eu precisava de uma vindicação de Deus. E uma vez a irmã Luzia, esposa do pastor Haroldo, me deu uma mensagem. O irmão Brana diz logo no início da mensagem, eu não lembro qual é, que Deus abençoe o tabernáculo companheirismo. E aí pronto, e aí ficou o nome da igreja. Lá em Capanema, Tabernáculo Companheirismo Cristão.
E eu gosto de companheirismo. Você sabe o que é companheirismo? Quantos sabem o que é companheirismo? Hã? É isso, exatamente. O irmão Brana dá o exemplo de companheirismo, que é duas pessoas compartilhando o mesmo barco, remando para o mesmo rumo, né? Aí uma vez eu disse, embora lá no barco eu vou dizer, olha, mas é melhor jogar a rede ali, às vezes se envermelha, né? Mas não tem jeito, eles vão ter que ir para o mesmo rumo, o mesmo lugar, né? Então o que nos traz aqui é isso. Eu não sabia do estudo do pastor, e eu vou ler aqui Israel e a Igreja, parte 5, capítulo 5, o parágrafo 57. E aí eu falei que vim aqui e convidei o irmão Diego, irmã Cleuda, que já queriam vir, né? E eu falei, estou indo lá de novo e preciso regressar. E aí eles se prontificaram de vir, e veio a minha cunhada Cleuda, o Joseph, a Clara, né? São todos ali, e o irmão Diego, que é mais que um irmão, mais que um amigo, fomos criados todos juntos, é um irmão, né? E a minha família, como já foi apresentado. 57. Quando você balança aquela árvore, toda vez que ela balança, ela solta as raízes para que ela possa crescer e segurar melhor. O irmão Brano diz, aleluia! É disso que precisamos hoje à noite, eu digo hoje de manhã. É de um bom e velho abalo do Espírito Santo. Rendam-se, o irmão Brana diz, rendam-se, glória a Deus, segurem-se em Deus como nos velhos tempos. Toda sacudida e puxão que o Espírito Santo te dá, não é de maldade, não. Às vezes tem gente que diz assim, o pastor pregou para mim, é de maldade, não é não. É com carinho, é com amor. A exortação, ela posiciona a gente. Olha só o que o irmão Brana diz assim, toda sacudida e puxão que o Espírito Santo te dá, ele está soltando a sujeira ao redor das suas raízes, para que ele possa cavar, para você obter uma melhor fixação, se enraizando e fundamentado em Cristo Jesus com algumas experiências, experiência de cura, experiência do batismo do Espírito Santo, experiências do dom do Espírito Santo, aleluia, apenas ancora você em Cristo, quanto mais forte ele sopra. Deus abençoe. Amém. Opa. Amém. Deus abençoe, pastor. Tiago é o primeiro nome, né? Mas eu só sei falar Farias. Não sei. Complicado nós, né? Acho que é mais fácil. Né? O meu no quartel era Jorge. Um monte de nome, apelido, é nome. Uma hora é Valdenil, outra hora é Jorge, outra hora é Miro, né? Então a nossa terra está no mapa de Deus. Não tem como ser mudado. Deus vai te julgar pelo desejo do seu coração, são os destaques. O desejo determina o que está dentro de você. Agora, o que você está desejando, ou o que nós estamos desejando. Eu creio que o nosso desejo, irmão, a cada dia é melhorar. O culto é para isto. O culto é para nos exortar. A palavra de Deus em exortação para nós. Que nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Eu vou procurar o pastor, é certo isto? Você está com dúvida? Já falou lá dentro, né? Não precisa nem perguntar. Essa coisa básica nossa, de vestimentas, de saltos, de cabelo, não precisa procurar, porque antes do batismo você já ouviu.
E isso está dentro, e Deus vai julgar segundo o desejo do meu coração, do seu coração, do nosso. Se você não vê, isso aqui entra disciplina. O pastor corrigiu de púlpito. Você ouvir é uma coisa. Se eu falar aqui, vou usar um nome que eu tenho segurança. Se eu falar, irmã Esté, tal, ela vai sentir. Mas só no vídeo aqui, não sente. O pastor corrigiu de púlpito. Se você não veio para ouvir, pode ir embora. Que expressão grosseira, né? Por quê? Já ouviu tanto, né? E uma coisa que incomoda quem está na frente é o cochicho, é a conversinha, porque tira a atenção da gente. E é falta de disciplina. Todos nós aprendemos, muitos. Quando você chega a ser um obreiro, às vezes a gente aproveita pessoas do zero, como se diz, cru. Não tem, você tem que usar aquele ali, você já coloca e ao tempo vai aperfeiçoando. Mas uma pessoa que já ouviu, que já acompanhou, veterano, tivemos no encontro agora, o homem saiu sem camisa no meio do povo. Uai, isso é falta de disciplina. Teve que um outro chegar, irmão, você está no encontro, as irmãs ali, 6 horas da manhã já, fosse menos 5 horas da manhã, não deveria fazer? Você levantou 5 horas da manhã? Tem um que levantou primeiro que você. Principalmente em encontro. Banheiros são poucos, você tem que ir ao banheiro. Mas eu vou só de camisola no banheiro. Porque é o costume de casa. Às vezes não é falta de disciplina, é falta de obediência, que já ouviu, né? O que você faz na sua casa, você quer fazer na casa dos outros, porque você acha que pode, não tem disciplina. Sai do banheiro enrolado numa toalha na casa dos outros. Na sua não deve, demais na casa dos outros. Mas se você tem esse costume lá, você vai fazer na casa dos outros. Porque aquilo cai um branco, né, pastor? Você estudar sobre amnésia lá, né, pastor Vicente? É isso aí, parece que entra no amnésia. Tudo dá certo. Porque esquece da doutrina, né, da disciplina, da ordem da igreja, do ensinamento. Mas eu já ouvi tanto, mas é bom de vez em quando você passar algo ali para brilhar. Essa aqui, coitada, não sei quanto passou algo nela, mas é ouro. Eu creio. Tá? 27 anos, é isso? Me suportando? Não troquei ainda não, então é ouro. Se fosse um latão, eu tinha ido, né? Então está aí a coisa. Mas se eu passar aqui, não sei se ainda tem, no meu tempo de quartel era o Fibras, era o Caol, né? Isso fica brilhando. Então você é um ouro de Deus. E às vezes precisa dessas lembranças para cair, né? Para relembrar, mas tantos anos o pastor fulano pregou isso na igreja, né? Então, para que você não se deixe ser levado desta forma, tá bom? A ele ouvir, parágrafo 13, não ter paciência, vamos aqui devagarzinho, a ele ouvir, deixa eu ver aqui, não, isto, cadê você? A ele ouvir, parágrafo 13, o profeta diz, e agora, na última noite, estamos falando sobre a disciplina na igreja. Eu penso se pudéssemos simplesmente apanhar a igreja em uma verdadeira posição espiritual. Então ali haveria um verdadeiro avivamento, e isto seria bem melhor para as nossas orações, pelos enfermos, sendo que nossas condições estão fracassando, então nós parece que não o apanhamos como deveríamos fazê-los. Mas quando todos estão orando e sentindo fortes e grandes perspectivas,
Eu tenho caminhado pela plataforma e muitas vezes tem 5, 6, 7 mil pessoas. Nenhuma sai fraca andando da plataforma. Cada uma sai de suas cadeiras de rodas e macas, padiolas e tudo mais. E sai andando, porque eles estão simplesmente sob grandes expectativas. Agora, aquilo foi nos dias primitivos do ministério, antes que houvesse alguém, mas no campo, somente. Isso tinha sido como que deixado de lado por um tempo. Então, todos estavam, isto era novo, e as pessoas estavam simplesmente esperando qualquer coisa. Agora, se você tem as mesmas expectativas, você receberá os mesmos resultados. Vê você? Então, qual será a nossa expectativa nesta manhã? O que você veio buscar, o que você desejou a Deus, né? Agora que eu creio que a mensagem, eu noto as coisas, depois eu passo por cima, mas está aqui, a ordem da igreja, parágrafo 3. Cremos em uma igreja apostólica, ensinando bênçãos apostólicas para as pessoas desde o dia. Cremos no evangelho completo. Cremos que todos os sinais, prodígios que foram mencionados por nosso Senhor Jesus Cristo acompanhariam sua igreja até ele voltar. Cremos nestas coisas. Cremos que devemos ser colocadas em ordem, que a igreja tem a sua ordem, e cada igreja tem as suas doutrinas, e ordem e disciplina. O apóstolo Paulo diz que edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Mas para essa edificação tem que ter uma ordem, tem que ter uma disciplina para cumprir. E Deus agrada, não é o homem que quer colocar você tem que ficar caladinho na igreja, você não. Isso veio de Deus através de um profeta, o 7º anjo. A ordem da igreja são 3 coisas que mantêm o Espírito Santo na igreja. A música. Qual a outra coisa? A liberdade para o Espírito Santo falar. E a outra coisa é a desordem, né? O entra e sai, como diz o pastor Ló, na minha igreja não tem isso não, né? Mas todo tem que ficar, sai sim, na ordem, até para levantar do banco, você tem que ter ordem. Sai, cadê uma cadeira? Está sentado aqui, quando vai sentar, ele tem que ajeitar de novo, né? A ordem da igreja fala isso. Então, até para entrar na igreja, para vir no altar, você tem que ter reverência, né? O povo hoje não gosta mais de altar. Os cultos de oração, as pessoas vinham no altar. Mas parece que tem vergonha de orar hoje. Às vezes uma pessoa pode orar. A igreja não fica só no amém, no glória a Deus, ela ora também fervorosamente. Não está esperando só por um. No altar você sente o calor um do outro ali, ó. A atmosfera, a virtude passa para um para o outro. Deus nos disciplina para darmos frutos de justiça. O Espírito nos disciplina, em sua disciplina, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça, Hebreus 12, 11. O que está escrito lá em Hebreus 12, 11? Ele faz isso nos convencendo, João 16, 8, nos ensina, 1 João 2, 27, nos fazendo lembrar, São João 14, 26. Ele enviará o Espírito Santo, o Consolador, para nos ensinar ou para lembrar dessas coisas. Irmão Branco pregou uma mensagem, para que foi dada o Espírito Santo? É para isso, para relembrar as coisas.
e nos ensinar como andar, como prosseguir na casa de Deus, como servir a Deus, como chegar diante de Deus. Você não tem que chegar diante de Deus, você não chega diante de uma autoridade, de um excelentíssimo juiz lá, você chega em todo medo, toda reverência, mas diante de Deus não, é bolsejando de qualquer forma. Não, você tem que encurvar-se. Os anjos faziam isto, fazia ou não fazia? Quem era eles? Os serafins, os 6 asas, para quê? 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e com 2 voava. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Reverência diante de Deus. E isso agrada a Deus, isso agrada o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo permaneça em um ambiente, ele tem que estar agradando a atmosfera que está ali. O profeta diz que ele alça voo como um pássaro, uma pomba, e senta lá no galho do ar e fica olhando até que você volte. Mas há coisas que desagradam a Deus, entristece a Deus. Já pensou se entristecer o Espírito Santo? Você às vezes entristece um pai, entristece uma mãe, com as suas palavras, né? Resposta repentina. Agora pensa Deus, Deus Santo, Espírito Santo. O profeta diz que ele não é uma fossa negra para habitar em qualquer lugar, não. É sua vida digna do Evangelho, ele fala isso. Fossa negra, pensamentos errados. Veja, está falando, mas dentro está outra coisa, está maquinando mal. Mas o que é a liberdade para o Espírito Santo falar? É estar pregando e não está aceitando, está conjecturando. Isso desagrada a Deus. Uma pessoa disciplinada, isso aqui é dicionário, define objetivos, claro, cria uma rotina consistente, controla suas emoções, resiste às distrações, focando no processo e nas ações necessárias para alcançar suas metas. A disciplina não é rigidez. Tem que ser rígido, não, isso não é disciplina. Mas sim a capacidade de agir com constância e autocontrole, mesmo sem motivação imediata. Agora, uma pessoa com disciplina é alguém que consegue controlar suas emoções, pensamentos para atingir um objetivo, agindo com constância, foco e determinação, mesmo quando falta motivação. É aquela pessoa determinada, segura. Essa capacidade se manifesta na criação de hábitos que alinha o comportamento com os desejos e objetivos de longo prazo, além da habilidade de resistir a distrações e não ceder a impulsos emocionais. O que significa a palavra disciplina na Bíblia? Significa um conjunto de práticas que envolvem autocontrole, correção, orientação, com o objetivo de viver de maneira justa e mais semelhante a Deus. Isso inclui disciplina pessoal. Como dominar impulso e se dedicar a coisas boas? E a disciplina social, que se refere ao cuidado de correção mútua dentro da comunidade cristã, visando o crescimento espiritual e a glória de Deus. Vamos voltar agora, eu creio que vai ser, deixa eu ver aqui, eu creio que é a mensagem das eras, a era de, ainda tem uma aqui, é o princípio e o fim. Eu creio que eu vou ler um pouquinho nela aqui. Deixa eu me voltar aqui. Eu sou meio brabo com essas coisas aqui. Mas eu encontrei. Então aqui está. Vamos para as eras.
A era de Laodiceia, parágrafo 132. Agora ele diz aos seus: eu repreendo e castigo a todos que amo. Repreende e castigo todo que amo. E reprovar é expor com o fim de corrigir. Disciplinar não significa punir. Disciplina não significa punir. Significa disciplinar porque a correção do súdito está na mente. Isto é exatamente o que encontramos em Hebreus, capítulo 12, versos 5 ao 11. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. E ele diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaieis quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filhos. Tem coisa melhor ser corrigido pelo pai? Porque se o pai vai corrigir rígido, mas ele está corrigindo com amor. Mas lá fora, se o policial for corrigir, é sem amor. Não tem teu sangue, não. Não é verdade? É com gritos. Às vezes em casa o filho é ignorante com os pais, vai crescendo, acha que endurece o pescoço assim, não precisa mais não. Mas vai para um quartel para você ver. Se mandar dar a benção lá para um oficial, você vai dar benção para ele. Vai. E tem que dar com alegria ainda. Ora, o oficial vem lá, o recruta bem aqui, torce tremendo, já fazendo condição, continência. Já pensou? Tu nunca nem viu na tua vida? Cara, a gente tem que bater continência para ele, tá? Obedecer. Lá tem uma disciplina dentro do quartel. O internato foi 30 dias no meu tempo. As coisas mudam, né? Ei, mas quando a gente chegou, achava tão bom. E peguei aquela farda tão bonita, passei uma semana só comendo e dormindo. Quando eu cheguei lá, nós chegamos atrasados. Nunca tinha andado de avião, achei bom. Peguei logo um voo de avião aí, chegamos lá. Chegamos atrasados, já com as 2 horas da tarde. O pessoal do rancho são tudo gente forte. Come demais, né? Tá na mão deles, come do soldado, como que eles dão. Aí veio uma bandejona grande e eu passando aqui na coisa. Ele colocou uma colherzinha de um, uma colherzinha do outro. E eu fiquei. Negão, eu assim para mim assim, morenão. O que você está esperando? Está na sorte de ganhar isso daí? Eu digo, vixe Maria, eu saio quietinho aqui, né? Acostumado a comer em casa, abre a geladeira, como que quer toda hora, né? Deixa uma comida, ficou, isso aí vai ser a janta. Aqui, quando chegar lá, está só as panelas já, né? Lá não, vai comer o que eles dão. Então você vai ser mandado, aí vem a disciplina, aí vem os ensinamentos. Olha aí a lembrança. Coisa que você aprendeu, tamanho, 2 anos, 3 anos, escovar, lá eles vão te ensinar. Já pensou? Marmão João, 18 anos, tomar banho, que hora que tu toma banho? Até as necessidades, que hora que tu faz, vão ensinar tudo. É? Por quê? Lá eles têm uma disciplina, lá tem uma ordem. E você não pode fugir daquela ordem. Se fugir, você é chamado. Lá é disciplinado. Até preso. Soldados presos, foi vários, porque não cumpria o horário. Ia para as festas, no outro dia não vinha no quartel. Para fazer a busca, 8 dias para vir falar comigo. Tinha um catarinense ruim. E um dia quase que eu entrei. Eu estava na guarda e ele vinha, né? Aí eu estou lá, tem que apresentar um fuzil, né? Você serviu também, você viu? E aí tinha que gritar, selva, mas bem alto. Nosso lá é batalhão de infantaria de selva. Ele é um tenente-coronel Miracis Rogério Flores. Ruim, para dar uma cadeia, não. Ele veio, andava meio com os pés meio assim. Aí quando chegou, eu, selva, noite de sono, né? Tá errado. Só fez assim. Aí o sargento olhou para mim e abriu a boca. Aí eu entendi, porque eu tinha ensinamento. Não é guardinha, não, é alto. Quando ele veio passando, eu abri mesmo a boca. Só gemeu e foi embora. Ali para ele já mandava recolher. Era questão, se não foi ensinado, não aprendeu, não. É assim a coisa.
Estava de guarda uma vez, e lá vem o rondante, né? Aí tem cada noite, só o povo de serviço que sabe da senha e contra-senha. Então, encontra gente boa dentro do quartel, mas tem muitos que são rígidos mesmo. E eu com sono naquele tempo, cheguei de noite, né? De manhã, praticamente, não deu de dormir. Aí eu tirava o dia e a noite de guarda. Tantos horários ali, tantas horas. Lá vem de noite, lá para meia-noite, lá vem um rondante. Aí fiz tudo direitinho, mas quando chegou, ele olhou assim: guerreiro, essa arma está destravada, me dê ela aí. Eu, toma. Ele disse: agora eu vou te matar. Bateu o pé. Ah, que a ficha caiu. Você não pode dar arma, gente. Vocês não viram esses que estavam fugindo, fardados? Pensa se fosse um povo desse. Me pegavam, podia matar, e ia lá e invadir o quartel. Agora eu estou armado. Tudo isso era isso, mas dá um branco na pessoa. Ele disse: guerreiro, só não vou te entregar porque tem um bom currículo. Ele era da mesma companhia, Sargento Claudio. Eu disse: graças a Deus. Eu ia preso, não tinha outra coisa. 8, 10 dias para aprender. Você foi ensinado que não podia fazer tal coisa, né? Então, assim, em todos os lugares tem ensinamento e tem uma disciplina a cumprir, né? Agora, deixa eu achar onde eu parei. Eu tenho essa coisa, vocês não estão acompanhando, não? Eu parei em disciplina, né? Qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne. O pastor não é meu pai, não é teu pai não. Mas o teu pai te dá calçado, te dá roupa. Vê para mim, se eu pode achar rapidinho, Hebreus 13, 17 aí. Teu pai te dá remédio, não é verdade? Te leva na praça, né, irmãzinha? Está tudo dormindo. Mas o pastor é que vela pela alma. É o que vela pela alma. É isso. 13, não é 17? Obedecei a vossos pastores, é Hebreus, né? 17, 13, isso? 13, 17, né? Como é que está escrito? Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, e rogo-vos com instância que assim o que façais, para que eu mais depressa vos seja restituídos, né? Então, isto é a coisa. Mas não tem nada a ver. Não, ele está avisando, é o que está dentro de você, é o que está em jogo. Uma alma vale 10 mil mundos. Já pensou que valor que Deus colocou em vossas mãos? Eu vos constituí bispo para apacentar o rebanho, que ele comprou com dólar? Não, que ele comprou com o seu próprio sangue. E às vezes a gente ouve isto. Pessoas já me disseram: senhor, não tinha nada que tocar nisso aí que eu não te procurei. Você não me procurou, mas eu sei do caso, e você está dentro da igreja e tem gente que sabe, tem que ser assim. Essa é a doutrina e pronto. Aí faz igual o pastor lá, né? Você não veio para ouvir, não? Para entrar na doutrina? Então, procure uma doutrina que te encaixa, né? Agora vamos aqui um pouquinho, tem uma mensagem muito boa, quero entrar nela e o tempo já está se indo. Esmirna. Então, nós somos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, tá? E todo filho, o profeta diz, que vem a Deus, ele deve ser ensinado. Ensinados. Agora veja, todos os filhos que vêm a Deus devem ser testados, é o princípio e o fim da dispensação gentil, parágrafo 25. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser testados, disciplinados, açoitados, em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-las, então nós tornamos filhos ilegítimos e não os filhos de Deus. Então Jacó achou bom, né, na sua trajetória, ele sabia o que era a primogenitura, o que significava a primogenitura.
E Deus permitiu, porque ele disse: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Uma questão de Deus. Deus amou foi você. O que é que nós queremos mais? Olha, mas Senhor, nós todo torto, indignos, tem nem nome na sociedade, mas esse aqui é o bom, né? Aí Deus disse: mas é você. Jacó, é você que vai ser. Mas Esaú nasceu, mas eu não amei Esaú, eu amei foi Jacó. E ele teve que fazer todo aquele processo, e foi bom, não foi? Lá na frente encontrou um tio, Labão, e ele começou a pagar um preço. Mas aí depois ele teve que encontrar com Esaú. Mas em vez de encontrar com Esaú, ele encontrou com Deus. Ele teve que passar por um vale. Ali o Jacó ficou, e dali saiu Israel. E todo Israel é salvo, descendentes de Israel, que é o Jacó. Então Deus tinha um propósito ali, né? Eu quero pegar aqui, já, deixa eu ver nosso pouquinho aqui, irmãos, faltam uns pouquinhos minutos. O parágrafo 15, eu vou ler o 13. Agora veja, a chave para esta era é mais evidentemente tribulações. Se foi tribulação na primeira, eis aí agora predito uma intensificação da tribulação durante a segunda era. Não resta dúvida que as seguintes palavras de Paulo aplicavam à multidão dos cristãos, onde quer que estivesse no mundo, em qualquer dispensação. Hebreus 10, 32 e 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois destes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Em parte foste feito espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados, porque também vós compadeceste dos que estavam na prisão, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e voltado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você quer alcançar a promessa? Primeiro é Deus, a vontade de Deus. Mas Deus deixou o homem livre-arbítrio, é uma escolha sua. Se você fizer a vontade dele, você vai alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja, é a simples associação de pessoas de bom coração com crentes verdadeiros podia muito bem produzir a morte, em retribuir sua gentileza. Então, cuidado com coisas boas. Cuidado com coisas boas. Cuidado com coisa boa, que você pode ali misturar. Veja, ó, a simples associação de pessoas de bom coração com crentes verdadeiros poderia muito bem produzir morte em retribuir sua gentileza. Veja, 15. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: conheço ele aí, andando no meio do seu povo. Ele é o supremo pastor do rebanho, mas ele impede a perseguição. Ele põe termo à tribulação. Não, ele não põe. Ele simplesmente diz: eu conheço tua tribulação. Não estou absolutamente esquecido dos seus sofrimentos. Olha, agora a irmã deu destaque, né? Deus agrada da morte dos seus filhos. Deus está vendo o seu sofrimento, irmão. Tu acha que você vai dar um peso para o seu filho que ele não possa carregar? Um pouquinho é de desânimos.
Porque lá no passado, os irmãos eles foram perseguidos. E nós temos que passar por isso, para que não nós vamos ficar com um coraçãozinho aqui embaixo. Por quê? Tem sofrimento nenhum. Como é que vamos chegar lá? Os outros chegaram lá através de tribulações. Paulo diz, não vem tentação sobre vós que não seja humana. O problema é que nós alimentamos pensamentos errados. Ah, não dou conta. Ah, não, você não dá, eu não dou, mas Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Você acha que Deus vai perder para o diabo? Nunca perdeu, irmãos. Simplesmente fica na vontade de Deus. Senhor, o Senhor está vendo a minha aflição. O Senhor vai me dar força para vencer. Agora tem um detalhe. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E se eu não parar de semear, todo mês vai chegar a hora que eu estou colhendo algo. Que eu estou plantando. Há coisas que produz com bom tempo. Outros produzem mais rápido, né? Tem coisa que vai levar uns 10 anos. Mas por que eu estou passando, estou fiel na igreja? Não, mas você esqueceu. Deus não esquece. Você está colhendo o que você plantou. Quando eu entro em problema, o profeta diz que eu escolhi entrar no problema, eu vou ter que me esforçar para vencer aquele problema. Se Deus me colocar em problema, Deus vai me tirar do problema. Deus vai me dar força. Agora, eu busquei o problema para mim, sabendo que não podia fazer e fiz, então vou ter que sofrer o dano. Deus está olhando, estou vendo tua aflição, tu é meu filho, mas eu tenho que te corrigir, eu tenho que te disciplinar. Se vai chegar lá, você vai ter que passar para o vale. Que grande empecilho isto é para tantas pessoas, como Israel, eles queriam saber se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amar se Ele ficar perto e observar o seu povo sofrer? É isto que eles perguntam em Malaquias 1, verso 1 e 3. O peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas amar desse jeito, judeus? Será que Deus nos ama mesmo? Mas eles buscaram, Deus ama. Israel é uma menina dos olhos de Deus, é o bichinho de Jacó. Eu amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Vejam, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que o amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que o amor queria dizer um nenê com cuidado paternais. Porém, Deus disse que o seu amor era o amor eletivo. A prova do seu amor, a eleição. Que não importaria que viesse a acontecer, o seu amor era provado verdadeiramente pelo fato que eles foram escolhidos para a salvação. Deus salvou, você não quer não? Você vai passar pelo vale, você vai ser pulgado sim. Você pediu para ser salvo? Você não pediu para vir ao mundo? Já pensou a grandeza de Deus conosco? Deus te escolheu entre milhões e milhões. Deus veio e disse, é este aqui. Mas Esaú nasceu primeiro, eu quero é Jacó, não é Esaú. Amor de Deus. Irmãos, a Bíblia mostra de pessoas que foram levantadas por Deus para a perdição. Não tem um faraó, irmão, não tem um homem que resiste o que ele fez diante de Deus, vendo tudo. Paulo diz lá que Deus levantou ele para a perdição, para glorificar nele. Então, Deus nos escolheu para a salvação. Nós vamos ser mais gratos a Deus.
Vamos aproveitar um tempo que Deus está dando, vamos cultuar mais. Vamos estar agradecidos. Aqui na frente ele fala sobre a riqueza, por aquilo que Deus nos deu. Quem sabe Deus me desse $1 milhão, eu não estaria aqui. Estaria, quem sabe, lá no templo de Salomão, né? Às vezes Deus não dá porque não sabe possuir. Você diz, acho que vou dar uma moto para o meu filho, ele só tem, não tem responsabilidade ainda. Você não vai dar. Vamos ver se nós chegamos lá. Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença na verdade. Ele pode entregá-los, eu estou no parágrafo 15. Esmirna. Comecei no 13. Ele pode entregá-lo ao sofrimento, como ele fez com Paulo. Escolheu Paulo, escolhido desde o ventre da sua mãe, para a obra do ministério. Paulo perseguiu, Paulo açoitou, foi cumpre na morte de Estevão. Certo dia, a luz raiou sobre os seus olhos. Saulo, Saulo, por que me persegue? És tu, Senhor. És tu, Senhor, mudou tão rápido. Aí começou a nova jornada de Paulo. O perseguidor agora passa a ser perseguido e sofrer pelo nome do Senhor. Então, ele pode entregá-los ao sofrimento, como ele fez com Paulo. Ele pode entregá-lo ao sofrimento, como ele fez com Jó. Esta é uma prerrogativa sua. Ele é soberano, mas é tudo com um propósito. Vê? Tudo tem um propósito. Você acha que Deus chegasse para Jó e mostrasse o Jó, olha, tu vai ficar nessa situação aqui primeiro, tu vai aceitar, Jó? Jó, não, senhor, vou queimar mais sacrifício de hora em hora. Fazer um altar aí, vamos ser holocausto. Deus disse, vai lá, toque em Jó. O diabo saiu os pontapés e agora eu peguei. Esta é uma prerrogativa sua. Ele é soberano, mas é tudo com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nós tornaríamos perfeitos, seríamos estabelecidos, fortalecidos, firmados, como disse Jó. Ele pôs força em nós, foi o que Jó disse. Ele deu força para nós. E ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nos dá força para vencer esse obstáculo, irmão. Isso não é obstáculo, não. Isso não é perseguição, não, essa coisinha. Não, desejo estar mais perto dele. É Jó 23:6. Vocês ouviram? Ele próprio sofrendo, ele aprendeu obediência através das coisas que ele sofreu. Vê por que era? Aprendeu a obedecer com sofrimento. Você não quer obedecer? Não, meu filho, vai chegar a hora sua. Um dia você vai saber o que é um papai. Você vai saber o que é uma mamãe. O que é passar uma noite de sono. Vai chegar a hora. Eu vi um pai agora nesse episódio aí de Rio de Janeiro, clamando com um filho de 15 anos. Eu tentei tirar ele disso e ele se envolveu e perdi meu filho. Como é que Paulo diz lá? Obedecei, né? Vossos pais, para que prolonguem seus dias de vida. Muitos vão cedo por causa da desobediência. Mas Jó teve aqui o sofrimento para aprender obediência. Fortalecidos e firmados, como disse Jó, ele por força em nós. Vocês ouviram? Ele próprio sofrendo, ele aprendeu obediência através das coisas que ele sofreu, ele foi feito perfeito através das coisas que ele padeceu. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa
de eterna salvação para todos que lhe obedecem, em linguagem clara e próprio caráter de Jesus, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, essa coisinha que tu diz que é sofrimento, está te aperfeiçoando, está te lapidando. Nem tudo que está em nós é perfeito, tem que sair o que não é perfeito. Nem tudo que está ao redor do ouro é ouro. Por isso ele tem que passar pelo fogo. Eu não sei se foi Jó ou foi o salmista que diz que as provas que vêm sobre nós é mais preciosa do que o ouro. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar por um sofrimento, para que possa aprender a obedecer. Aí o profeta vem e diz que a obediência nos dá direito ao sinal. Obedece em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Segundo Paulo, ele deixou a sua igreja uma medida de sofrimento que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegaria a um ponto de perfeição. O que ele queria com isto? Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. O 5º degrau, você está chegando o prêmio. Do 5º ao 6º, e do 6º ao 7º, pedra de coroa. Aí não mais eu, esse mundo velho aí, é Cristo que vive em mim. Então, olha, veja, vamos repetir Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações, quando vir o pensamento de desistir, pensamento de não cultuar mais, vença isto. Ele vai enfraquecendo, você vai vencer esse mal, é com a palavra, é só não alimentar esse desejo de fraqueza. Ah, mas eu subi disso. Não, mas isso é para aperfeiçoar mesmo, é para ver a minha paciência, para testar a sua paciência. Há uma mensagem, uma plana diz, Deus tem que olhar para nós como ele olhou para Jó. Ele disse para Satanás, viste o meu servo Jó? Ele tem que ver isso em nós, irmão. Lá é meu filho, lá é minha filha, não toques. Deixa eu ver onde eu parei. Sofrimento, segundo Paulo, deixou. Vocês não estão acompanhando, vocês não estão me ajudando hoje. Deixa a sua... Obedeça. Em linhagem clara, é o próprio caráter de Jesus, que eu passei, né? Chegaram, acho que eu terminei esse parágrafo, hein? Completo, sem falta, com coisa alguma. Isso mesmo. Agora o 16. Porque ele fica assistindo, a razão se encontra em Romanos 8, 17 e 18. Capítulo 8, versos 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que certo que há aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que nós sofremos? Os judeus sofreram, pagaram com suas vidas, e o profeta diz que era um alívio quando eles eram mortos. Agora, irmãos, se esse povo não for de Deus, a semente não resistiria por tudo que os judeus têm passado. Não resistiria, não. É Deus. Deus disse, eu amei. E a prova que ele corrige. Prova do amor é correção, não é passar a mão na cabeça. O meu filhinho não pode pegar umas varadas. Quem disse isso? Aí não é amor, não, ora. Tinha uma saudosa memória, irmã Ana, tinha um trabalhinho de jovem, uma época, e não sei nem como que foi lá, não sei se a irmã Jane montou em Lema, uma Lia, mais próximo lá, que ela adotou esse destaque. Foi um destaque de programa, parece, algo assim, de pregação. Ela disse, olha, adote o teu filho antes que o traficante adote. Toda vez que ela ia falar, tinha que falar isso aí, né? Agora, é certo ou não é certo? Nesses 10, 11 anos, com quem que ele está andando? Com quem que ela está andando?
Aonde ele está indo? Porque é influência. A influência. Então, adote seu filho. Prenda, carrega, sai com ele, não deixe estar com qualquer companhia, não. Porque hoje está nessa forma. Aí depois de grande, aí vai ter que ser corrigido. Aí Deus vai disciplinar ele. Se ouviu o papai, se ouviu a mamãe, se ouviu pregação. Mas bem que ela falou, agora você vai sofrer um pouquinho, porque você desobedeceu. Aí ele vai desejar regressar, como Jacó. Aí você vai passar por um vale, mas eu quero sim, mas agora você vai ser lapidado agora. Deus ama. Agora, jamais glorifica. Por quê? Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a menos que sofremos ou soframos com ele. Não podemos reinar com ele. Você não quer sofrer, não? Ouça isso aí que Paulo está dizendo. Sofre as aflições, o restinho, né? A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Temos que sofrer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca foi formado sem o sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, com o caráter é apto para governar. E desde que ele deseja que compartilhemos mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu, se assentou no trono do seu pai, temos, pois, de vencer para nos assentarmos com ele. Desejamos assentar com ele, então tem que sofrer. Sofra as aflições, sofra a perseguição, sofra isso, sofra a sua eleição. Deus agrada. O profeta parece que nessa mensagem, o princípio e o fim, ele diz assim: Deus agrada de ver os seus filhos em aperto. Tu está lá clamando e Deus está olhando. É meu. Olha, Sadraque, se você não se dobrar sobre essa estátua, eu vou aquecer a fornalha mais 7 vezes. Pode aquecer até 1000, rei. Força de expressão, né? Eles não dobraram, porque Deus estava com eles. Deus estava vendo a aflição deles. Tu já pensou, irmão? É muito fácil ler, pregar. Jó, Sadraque, Mesaque, Abednego, diante de uma fornalha ardente, de um povo cruel, é fácil. Mas você diante daquilo ali agora, ou aceita ou não, Deus estava olhando. E uma Bruna diz que o anjo amargura pediu para descer lá. Foi o anjo que trouxe o dilúvio. De repente veio Miguel, ele disse: Senhor, permita eu ir lá na Babilônia, samear água naquilo lá, acabar com aquele fogo? Deus disse: assenta-te à minha direita. Aí veio Miguel, o arcanjo: Senhor, teus filhos lá, assenta-te à minha esquerda. Quem vai lá? Eu mesmo. Essa coisa agora é para mim, eu mesmo vou descer lá com eles. E quando eles foram jogados lá, eles estavam de mão dadas, porque o 4º homem já estava lá. Deus viu o sofrimento deles, até ali eles puderam, mas com a força do fogo, só eu posso livrar da força do fogo. Eles foram obedientes, eles colocaram aquilo que estava dentro deles para funcionar, aquela fé. E agora veja, o caráter não pode reinar, não é apto, compartilhemos mesmo de seu trono na mesma base como ele venceu, né? Ele é o nosso leve e momentâneo sofrimento pelo qual temos que passar agora. Não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós, quando ele vier. Que tesouro estão reservados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino, através de muitas tribulações.
Ninguém pensa que vai entrar no céu sem um arranhões. Tem que ter uns arranhões para chegar à perfeição. Tem que ter os arranhões. Amados, não estranheis fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, e isto é o que disse Pedro: estranho Deus querer que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo, que vem pelo sofrimento, não, Senhor, e todos temos provações, todos temos sido provados, disciplinados como filhos. Ninguém vai senão através disso. A igreja que não está sofrendo, a igreja não é essa parede, não é esse telhado. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Ela não é de Deus. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus disciplinando a sua igreja. Deus está aperfeiçoando a sua igreja. O nosso tempo, irmãos, está curto. O nosso tempo, o tempo falando da vinda do Senhor. A nossa existência que é pouca, mas para Deus, o arrebatamento está às portas. Ora, essa condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há era livre disto. Não há era livre disto. Parágrafo 18. Não há nenhum crente verdadeiro livre disto. Isto é de Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus agradou disto. Mas Deus quer ver os seus filhos sofrer. Mas esse sofrimento é para moldar ele. Esse sofrimento, ele não vai ver só sofrendo, não. Ele vai vencer. Esta é a vontade de Deus. É necessário, precisamos que o Senhor nos ensine a verdade que devemos sofrer e sermos semelhantes a Cristo em fazê-lo. O amor é sofredor, é benigno. Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Grande é o vosso galardão. Vamos pensar nisso, irmãos. Há pessoas que ficam maquinando mal todo o tempo, não sabem acertar nada. Só pensa em desistir, só pensa em separar. Pare com isso. Isso não é de Deus, não. Há algo melhor no final da estrada. Há uma recompensa melhor. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a promessa dele é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vê o teu sofrimento. Ele te viu antes. Pense nisso. Ele me elegeu. Ele me chamou. A ver, eu estou passando por isso por causa da minha língua, por causa dos meus erros, da minha ignorância, mas a alma está intacta com Deus, está gemendo, e Ele está purgando esse casamento errado, está purgando essa coisa errada, para te lapidar, para que você possa chegar lá perfeito. A alma, Ele está olhando para a alma que está em jogo. Mas o de dentro tem que governar o de fora. Estou finalizando. Ora, esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a toda a igreja.
Quando vos injuriares, né? Perseguirem, mentindo e disser todo mal contra vós por minha causa, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Aí eu quero chegar lá sem nenhum arranhão. E os apóstolos foram chicoteados, presos, mortos. Essa madrugada passada, eu tive uma decisão. Não vou importar com quem fala de mim, ou bem ou mal. Me veio isso assim, sempre eu deito tarde, me acordo cedo, me levanto. Mas para que adianta me importar? Você deve. Eu vou ter medo da polícia que está ali, eu não devo para eles. Eu fui em lugar um dia desse, que pessoa não falou comigo, de sangue. Mas me procurou 2 vezes. Tem, então está aqui. Vou fazer isso, está dentro de mim. E se eu estiver errado, eu quero me corrigir. Por outra sorte, eu vou ficar aqui nesse mundo, olha. Se o senhor errou, corrige. Sofre o dano, sofre a vergonha. Eu estou errado, me chama. Profe, me chama. Tem Bíblia, tem mensagem? Prova para mim que eu estou errado. Não tem que ter medo, não. Pastor, o senhor errou assim. Mas foi falado tanto, né? Uma hora você tem que falar forte. Uma hora você tem que gritar com a Radassa. Pastor, esse pai mansinho, você é manso assim com eles mesmo, é? É, irmã Radassa. Papai mansinho, né? Não, uma hora você tem que falar brabo. Né? Tem. Já vejo gente até erra quando fala brabo. Aí depois fica, oh, meu Deus, por que eu falei isso, né? Mas tem que entender o momento, irmãos. Vamos para o 19. As nuvens do horizonte, as tempestades da vida, não são sinais de desaprovação de Deus. Nós amamos a todos. Nós amamos a todos. Do mais novo ao mais velho. Às vezes a pessoa cria o complexo. Você tem que entender a sua natureza. E eu tenho que conhecer a sua natureza. Você gosta de brincar? Você gosta de viajar? Você gosta de passear? Você gosta de visita? Me visita que eu vou te visitar. Tu não me visitou ainda não. Fui tratar com um irmão uma vez. E estava passando um momento difícil. Ele não mandou eu entrar. Como é que fica? Já temos lá fora, ele e a mulher e tudo lá. Tu fica difícil para tu ir na casa dele, não fica? Não, essa foi boa não. Teve um que tomou café e não me deu. Tomou café e não me deu. E estava cheia a garrafa. Misericórdia. O que ele está dizendo? Não vem mais, irmão Faria, não vem não. É desse jeito, irmão. Mas é a natureza dele. É o aprendizado que ele teve em casa, né? É verdade. Não foi só uma vez, não. Foi viajar uma vez, de madrugada. Colega. Tomava o café aqui e botava lá no balcão, lá, a garrafa lá. E eu querendo um café, para despertar o sono. Mas eu tenho a minha maneira em casa, é essa daí. Se eu tiver, eu só tenho. Está vendo? Se o que eu comer, você vai comer. Se eu comer jiló, vai ter que comer jiló. Como é que você está andando aí para o Goiás já, né? Agora o piqui não, irmão. Mexeu com o meu fígado, não foi não, né? Vamos encerrar aqui. As nuvens do horizonte e as tempestades, irmãos, a vez soa assim, não entendam mal. O Mombrana diz que um sonho se deve contar para o seu pastor primeiro. Conta os acontecimentos para ele primeiro. Porque sabe, não tem nenhum dinheiro para ir lá onde você está, mas a oração chega lá. Se Deus comissionou ele para aquilo, ele está velando para a sua alma. Porque se você está dormindo, ele está orando, está velando por você. Os livramentos que nós temos é Deus. É a oração dos santos. Às vezes você não tem intimidade com o irmão, mas ele ora por você. Nós somos cobertos de oração.
Viajou, pastor, igreja, estou fora dos cultos por esse motivo. A oração. O profeta diz, e tem um que precisa de oração, chama-se William Marion Branham. Ele diz, você não sabe o que eu passo depois de um culto de cura. Os demônios querendo perturbá-los. E ele diz, você não sabe a classe de espírito que acompanha o ministério. Se ele puder pegar, torcer, pisar, arrancar a língua, o fato para fora, ele faz. Me lembro, pastor Francisco Nazareno, nós estávamos em 210, 213 mais ou menos, aí de Altamira, um trecho. E ele disse, eu cheguei numa casa bem aqui, encostei meu carro, um carro branco que eu tinha um endemoniado lá numa casa. Ele disse bem assim, eu odeio o dono desse carro. O diabo te conhece. A Bíblia diz que ele está ao derredor. A Bíblia você tem que orar todos os dias, mas seu dia é oração. Deu de orar meio-dia, ore e ore para os outros. Irmão, tem pessoas que ele é ocupado, que ele trabalha, ele precisa das nossas orações. O diabo conhece. Veja, as nuvens do horizonte, as tempestades da vida não são sinais da prova. Mas por que eu estou passando, irmão? Não sei. Eu só sei que eu estou passando e Deus está me dando graça a cada dia. Se eu plantei, eu estou colhendo. E se Deus me deu isso, Deus também vai me ajudar a tirar. Eu não pedi. Por quê, irmãos? Para tocar em nós, Deus tem que permitir. Ele pediu o corpo de Moisés. O que tu quer, Satanás, com o corpo de Moisés? Ele disse, ó Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas não deixei não. Ó, irmão, tem coisa que você não faz, é Deus. É Deus na tua vida. Nunca pense, será que Deus, será que será? Não, é Deus está em você. A nossa maneira é diferente do mundo evangélico. Não somos mais do que eles. Não, mas Deus tem nos escolhido para tal. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Então, vamos findar aqui. Nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas são sinais do amor e aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é um amor eletivo, o qual ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama, sim, mas como saberemos nós? Saberemos porque ele disse e manifestou que nos ama, porque ele nos levou para si mesmo e nos deu o seu Espírito, tornando-nos filhos. Como eu provarei meu amor por ele, crendo no que ele disse e conduzindo-me com alegria em meio à provação, que ele, em sua sabedoria, permitiu vir sobre nós. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Eis aí novamente, vejam, andando pelo meio da sua igreja, como um pai, ele está velando por sua família, ele é a cabeça da casa, ele é o sustentador, ele é o protetor, porém ele verifica a sua pobreza. Como o crente sem instrução tropeça nisto? Como Deus pode resistir, olhar para os seus em tempo de necessidade e deter-se de todo, ao invés de ceder e prodigalizar-lhe todas as coisas materiais? Por isso não tem inveja do homem ímpio, você não sabe com que ele ganhou, não. Tem que finalizar no 21 mesmo, paciência. Aqui é onde você tem de crer novamente no amor, na bondade e na sabedoria de Deus. Isto também é necessário lembrar-se, ele admoesta, não andeis ansioso pelo dia do amanhã. Irmão, nós andamos desta forma, nós não temos contentado com o Deus está dando para nós, aí nós fazemos coisas, comprometemos tudo que nós ganhamos e ficamos em apuros.
E quando isso acontece, um negócio errado, é 2, 3, 4 anos para tu equilibrar, se não fizer outro. É verdade? Porque é uma era que o povo está desejando possuir. E os próprios pregadores levando o povo aqui embaixo. Vê para mim São João 8, 23. Olha, aqui é onde, São João 8, 23. Aqui é onde você tem de crer novamente no amor e a bondade. As coisas materiais. Dia de amanhã não nos pertence. Sobre o que vestireis e comereis, vosso Pai conhece as coisas de que necessitais. Ele, quem veste os lírios do campo, alimenta os pássaros, fará muito mais por vós. Essas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas de nossa vida, porque a vida de um homem não consiste nas coisas que ele possui, mas buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver por quê que não temos que andar ansiosos? Por que não tem que levar o povo à prosperidade aqui embaixo? Foi o verso 8, 23. E diziam, pois, os judeus: porventura quererás matar-se a nós mesmos? Pois dizeis, para onde eu vou não podeis vós ir? E dizia-lhe, vós sois de baixo. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aleluia. É por isso, vós sois de baixo. Vem da tua casa, tua fazenda, deposita no pé do apóstolo. É porque ele é de baixo, a visão dele, a alma dele é de baixo. Mas Jesus disse aos fariseus: vós sois de baixo, mas eu sou de cima. E a nossa alma veio de cima, por isso nós desejamos voltar para lá. Ah, Jesus disse: eu sou de cima, vós sois de baixo. Olha, não necessita possuir, mas buscai antes o reino de Deus, né? Para que as vossas coisas sejam acrescentadas. O povo de Deus não é incluído para as coisas materiais. Ele é inclinado para Cristo. Os crentes não buscam os tesouros que estão debaixo. Eles buscam os que estão em cima. É uma verdade absolutamente certa que a maioria dos cristãos não é rico. Pelo contrário, estão sempre do lado do pobre. Foi assim nos dias de Jesus. O mesmo aconteceu nos dias de Paulo. Isso será nos dias de hoje. Isso é verdadeiro, isto é verdade hoje, pois os dias da era de Laodiceia são de grandes riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é uma abundância dos bens terrenos. Vejam como a igreja é rica em bens materiais, mas quão pobre no espírito, e bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, não é material, ele está dentro de vós. Um homem rico é rico em Deus, não nas coisas mundanas. Agora, é proibido ser rico? Clama ao Espírito e veja a tua pobreza, eu vejo a tua necessidade. Tu não tens muito, talvez nada de que te jactanciares. O que tinhas foi tirado de ti. Você alegremente cedeu suas posses em troca das coisas eternas. Tu és zombada, tu estás sendo escarnecida. Tu não tens bens materiais em te apoiares, mas tu és rica em despeito de tudo isto. Tu seguramente descansa nele, que o teu escudo, o grande recompensa, o teu reino ainda está por vir, mas virá. E ele será reino eterno. Sim, eu estou a par de teus sofrimentos e dores. Eu sei o quanto te é difícil, Deus sabe prosseguir, mas eu me lembrarei de tudo isto quando eu voltar para reivindicar-te com a minha propriedade, e então eu te recompensarei. Ora,
Isto não é em nada contra as pessoas ricas. Aqui que eu queria chegar, o 23, agora encerraremos. Nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar um rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um laço, não somente ao que possuem, mas também aos que não possuem. Lá no passado, na primeira era, Tiago brada aos que estavam colocando suas confianças nas pessoas ricas: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os pobres ali estavam tentando exaltar os ricos, a fim de conseguir ajuda, ao invés de confiar em Deus. Não façais isto, diz Tiago, não façais isto. O dinheiro não é tudo, o dinheiro não é a resposta, e hoje também ele não é a resposta. Temos mais riqueza do que jamais tivemos, e no entanto esta sendo feita menos espiritualmente. Não é com o dinheiro que Deus opera. Ele age pelo seu Espírito, e esta ação do Espírito vem somente a uma vida consagrada a Deus, somente desta forma. E às vezes, quando as pessoas não sabem possuir, por isso que Deus não dá. Fica logo jactancioso, ele já quer caçar uma igreja melhor, quer um povo que se veste melhor, que já uma posição melhor, aí Deus mantém, né? Eu tenho algo melhor no final do caminho. Vamos ficar de pé? Amado Deus, nós agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã que nos concede, Senhor. Te agradecemos pela palavra, pelo mensageiro, pelo profeta que Deus enviou para nós nos últimos dias. Se não fosse o Senhor, se não fosse o profeta, que ele foi enviado para nos disciplinar, para nos corrigir, nos posicionar. Ele é o precursor da tua noiva, e essa noiva ela tem que ser disciplinada, preparada para aquele grande dia. Deus, nós só temos que te agradecer pelas famílias presentes, por cada lar representado nesta manhã. Que a bênção do Senhor possa descer sobre os seus corações, que eles possam levar para si nessas bênçãos, essa atmosfera nesta manhã, ó Deus. Abençoa o restante do dia, o culto da tarde e o culto de ceia. Nós oramos e pedimos desde já a direção do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos.